O episódio mais curto, porém que trouxe tantas coisas interessantes pra gente comentar, desde quem é a Echidna e a Quimera, o que ela quer com o Percy, e claro, vou comentar sobre a sua origem aqui, quem era essa tal avó e bisavó dos meninos que ela comentou aqui, e toda essa ideia que a série está trabalhando, tentando mostrar mais esse lado ruim dos deuses para o nosso trio. Tudo isso nesse vídeo e muito mais explicando pra vocês tudo o que acontece no episódio 4 de Percy Jackson e os Olimpianos. E ainda comentando os detalhes e curiosidades que estão presentes aqui, além de algumas mudanças que a gente vê na série. É melhor vocês correrem agora. O quarto episódio vai adaptar o capítulo 12, 13 e uma parte do 14. E vale lembrar que tem vídeo explicado do episódio 1 e 2 e do episódio 3 aqui no canal. Tudo isso eu vou deixar aqui na descrição, além de outros vídeos legais de Percy Jackson. E bom, o episódio começa com o sonho do Percy, onde ele se lembra de quando a sua mãe estava tentando ensinar ele a nadar. Legal que nessa cena dá pra ver também o famoso Empire State de fundo. Me pergunto se os deuses não estão vigiando ele ali. E como a gente já percebeu, a série gosta de trabalhar situações no começo de cada episódio que serão importantes até o final deles. Então fiquem atentos nisso nesses próximos episódios, porque deve ter muito mais. E nessa cena a gente vê a Sally tentando fazer o Percy confiar na água, pois ela sabia o quanto que isso poderia salvar a sua vida no futuro, e ele ainda estende falando pra ela respirar, porque é algo que ela sempre dizia pra ele. A cena então muda novamente para aquele lugar onde o Percy escuta aquela voz que estava atormentando ele durante os seus sonos, que logo mais à frente vai ser apresentado pra gente aí quem é. Em sua mente a gente vai ver esse lugar sendo todo destruído, e essa coisa avisando ele que ela está vindo. Tem gente que acredita que ele estava falando da própria Gaia, que é a mãe de todos os titãs e que deve aparecer no futuro dessa série. O Percy então acorda assustado e ele vai tentar ali uma conversa com a Annabeth, ainda curioso sobre a Thalia, e no meio disso tudo vai comentar sobre essa sensação que ele tem de estar se humilhando pros deuses, pois ele sempre tenta contato, pede ajuda, não sabe nada sobre eles, e isso tá incomodando ele. E é quando a Annabeth vai aproveitar essa situação e vai contar pra ele como que ela surgiu. Acontece que a Athena, ela não mantém relações com seus parceiros, e quando ela gosta de alguém, ela meio que cria esse filho através da sua imaginação, ou seja, ele nasce de sua mente. E ela então ofereceu a Annabeth ao pai dela como uma forma de presente. E pelo que ela conta, até então o pai dela até tratou ela como realmente um presente, até que ele veio conhecer a sua atual esposa, que é a madrasta da Annabeth. E foi aí que a sua vida mudou completamente, pois aparentemente ela era um problema e atraía mais e mais problemas para os seus outros filhos. Aqui tem um detalhe curioso, que ela começa a mexer em algo em seu colar, esse que não tinha aparecido ainda, mas junto de suas contas ela mantinha um anel de seu pai, e dá até para ver um leve brilho nessa cena. E sim, ela guardava ele, pois ainda tinha um sentimento por ele. E por fim ela vai finalizar trazendo sentido nessa história, que não é só os deuses que são ruins, tem muitas pessoas por aí que também são, o que justifica aqui que ela ainda confiava muito em sua mãe e tentava entender o lado dela. Em seguida, o Grover ainda acorda quebrando o clima tenso que estava ali. A cena seguinte mostra uma coisa voando e entrando no trem, que a gente sabe que é a Echidna. Porém, essa forma que eles usaram para mostrar que ela entrando é bem estranha. Até porque no livro, eles não são atacados pela Echidna no trem. Então, basicamente, todo esse arco e segmento foi modificado. Basicamente, no livro, eles têm uma pausa. E durante esse intervalo do trem, a gente descobre que a Annabeth, ela é fissurada e fascinada por arquitetura, e seu sonho é ser uma arquiteta, e ela gostaria de aproveitar a oportunidade que eles tinham ali de visitar o arco de São Louis, e é lá onde eles encontrariam com a Echidna e o seu bichinho. Porém, aqui na série eles entenderam que a cena que acontece no arco é muito rápida, então eles tentaram criar um segmento maior, fazendo com que isso acontecesse desde o trem, para tentar não ficar preso só nos diálogos e criar uma tensão a mais, já que, como eu já disse, a cena no livro é um pouco mais curta. Bom, aqui a gente vê que eles estão em um trem que vai direto para Los Angeles, e não mostrou na série como é que eles conseguiram dinheiro para pegar esse trem. Só que no livro, quando eles saem do covil da Medusa, eles estão sem nada, pois eles perderam as suas coisas que tinham ficado no ônibus, e eles precisavam arrumar dinheiro de alguma forma. E o Grover, ele encontra uma cachorrinha que estava perdida, no qual eles vão acabar descobrindo que a sua dona estava oferecendo uma recompensa e tal, já que o Grover fala com os animais, e é assim que eles conseguiriam dinheiro pro trem. Só que aqui na série eu imagino que
que eles perceberam que isso não tinha muito a ver e que era realmente uma forma deles, sabe? Que era um artifício deles conseguir facilmente dinheiro e só pularam tudo isso. Ou seja, eles devem ter roubado ali o dinheiro da Medusa que ficou, ou talvez aquele dinheiro que o Percy pega no começo, quando ele sai pra missão, ele tenha guardado no bolso, ou naquela bolsa da Annabeth que ficou com ela. Mas isso não importa. Enquanto eles estão ali de boa, eles vão comentar sobre a profecia e o Percy vai demonstrar ainda mais insegurança por não entender e nem saber o que fazer. Porém, nessa hora ele vai se interromper quando vê alguns centauros que estão passando do lado de fora. E é nessa hora que o Grover vai falar sobre o Pan, já que o mundo selvagem está sendo banalizado pelos humanos desde que o Pan, que é o deus selvagem, desapareceu. E eles ainda mencionam aqui que geralmente sátiros costumam sair nessas missões de busca para tentar encontrar o deus Pan, como o Ferdinando, que é o tio do Grover, e ele não fala ali, mas o Grover também tem essa vontade. Em seguida, o policial vai interromper eles, pois aparentemente a cabine deles estava toda destruída, sendo a mesma que aquela coisa tinha usado para entrar no trem. Provavelmente a Echdna estava procurando pelo raio mestre de Zeus, por isso que fez essa bagunça. Acontece que eles tentam se defender dizendo que não foram eles, e o policial tenta se justificar e dizer que aquela mulher estranha tinha escutado vozes de criança e tal. E é nessa hora, quando a Annabeth vai perguntar para eles se eles iriam ser presos, que ele muda toda a sua postura e o jeito de falar, questionando ela, dizendo que ela não pode falar assim com ele. Bom, acontece que ela percebeu que com ela ele tinha mudado totalmente a postura e agiu de forma diferente. E não deitou para ele, fazendo a mesma pergunta, só que mais firme dessa vez. A gente vai ser preso? Bom, a Leia é grandona, né? Isso ninguém pode negar. Acontece que aqui fica claro que ele foi racista com ela, isso é óbvio. O que é bem legal da parte da série trazer esses tipos de situações, até porque isso é muito mais comum de acontecer no dia a dia, e muita gente não faz ideia. Enquanto eles esperam pra saber o que aconteceu, eles vão tentar entender a situação, quem poderia ser o monstro ou como fugir, e nisso aquela mulher vai chegar querendo conversar com eles. E no meio dessa conversa eles vão acabar descobrindo que ela é a Echdna, a mãe dos monstros. Pra ser mais específico, ela é mãe do Cerberus, que vamos ver ainda nessa temporada, que é o cão de 3 cabeças que guarda as entradas do mundo inferior, de Ortrus, o cão de guarda do Gerião, a Hydra de Lerna e a Quimera, que vamos ver nesse episódio, que é uma espécie de monstro meio híbrido, que tem várias partes de animais, meio leão, meio bode, meio águia, meio cobra. E é legal que aparentemente aqui na série ela ainda é um filhote, que sendo filhote já trouxe um problemão pro Percy, imagine se fosse adulta. E também tem o dragão de Cólquida, aquele mesmo que guarda o Velocino de Ouro no conto do Jazão. Acontece que durante essa conversa entre eles, ela menciona a sua avó, que é bisavó dos 3. Essa que é a Gaia, a mãe Terra, que eventualmente vai ser um problema para eles em Heróis do Olimpo. Tudo isso para fazer esse paralelo entre eles ali, que por eles virem da mesma linhagem que ela, eles não são tão diferentes quanto ela, que é um monstro. Nisso ela vai revelar que o seu animalzinho é um de seus filhos que está bem nervoso, e vai se soltar atacando Percy no peito. A Annabeth rapidamente agarra a criatura e a acerta com a faca, e nisso eles vão correr. Enquanto eles fogem, a gente ainda vai ver uma família curiosa olhando pelo corredor e vendo um chihuahua fofinho correndo atrás deles, por conta da névoa. Eles então fugindo vão perceber que aquela coisa tinha ferroado o Percy, e por conta dessa confusão o trem vai acabar parando e eles vão aproveitar para fugir. Durante esse caminho, enquanto eles estão andando, a Annabeth vai revelar para eles que conhece um santuário de Atena que está ali perto. Esse que foi construído por um de seus filhos, e por conta disso nenhum monstro poderia entrar ali, que daria para eles uma chance de escapar. Ela ainda menciona que aquele lugar era a prova de terremotos, tendo em vista que Poseidon provavelmente ia querer derrubar aquele lugar ali, já que ele tem uma certa rivalidade com Atena. E esse lugar era o Arco de São Louis. Acontece que enquanto eles estão lá dentro, o Grover vai acabar se chateando ao ver imagens de animais sendo caçados e até partes deles ali, e vai acabar se afastando. O Percy e a Annabeth então vão ter uma interação bem legal, mas no meio dessa conversa também ele vai acabar falando sobre como ele ainda não confia no pai, por ele nunca ter feito nada pra ele, o que depois desse episódio provavelmente vai acabar mudando. Mas nessa hora o Percy perde as forças por conta do veneno, e a Annabeth decide levar ele pra fora e molhar ele com a água da fonte pra ver se isso curaria ele, o que não acontece. Mas nessa hora a Echdna alcança eles. A Annabeth então acredita que levando o Percy até o lugar mais alto dentro desse templo, ela poderia pedir ajuda para sua mãe para tentar curar o Percy. Só que enquanto eles fogem, a Echdna vai conseguir
e falar um negócio na mente da Annabeth, igual a senhora Dodds fez com o Percy no primeiro episódio, e eles vão acabar descobrindo que esse lugar não estava mais seguro, e a Ectna com a Quimera vão conseguir entrar. A Ectna tinha dito pra ela então que isso era culpa do desrespeito que eles tiveram com Athena, e eles vão entender imediatamente que é por conta da cabeça da Medusa que foi enviada. E todo esse lance da Athena querer punir eles por conta disso só fortalece essa ideia de que os deuses são egoístas. Eles então fogem dali enquanto a Ectna se aproxima e eles descobrem que é a Quimera. Percebendo que a Athena não ajudaria eles, eles decidem então enfrentar a Ectna e a Quimera. Só que chegando lá, eles vão ver que o lugar está lotado de turistas. A Annabeth então ativa o alarme de incêndio e força os dois meninos a descerem, deixando ela ali. E ela estava disposta a se sacrificar por eles. Eu acho isso sensacional, é incrível, porque mostra, sabe, essa confiança, o fato dela estar se importando com eles, tá realmente crescendo alguma coisa ali entre eles. Mas o Percy engana ela fingindo que deixaria contra a corrente com ela, e a puxa e consegue trancar a porta com os dois lá dentro. O que também é muito foda, pois no começo dessa série a gente via que ele não confiava nela, não considerava ela uma amiga, por isso que escolheu ela para essa missão, e agora está se sacrificando por eles. E é quando o demônio com chifres chega até o Percy, junto da Quimera. Bom, eu confesso que eu gostei muito do visual da Quimera aqui. Ela está bem feroz, assustador e o CGI está ótimo. Acontece que no livro, a Ectna revelaria pro Percy que tinha sido enviada por Zeus, o que não acontece aqui na série. Diferente da Fúria e do Minotauro, que tinha sido enviada por Hades para capturar o Percy, o que explica ele ter sobrevivido a esses monstros. Já no caso da Ectna, não, ela tinha sido enviado para matar ele. O Percy, tão bem fraco, tenta atacar a Quimera, que o joga bem longe, e a Quimera ainda cospe fogo nele, mas o Percy consegue escapar. A Ectna então abre um buraco no solo do arco, cercando o caminho do Percy, impedindo que ele pudesse fugir. Ele então vai tentar atacar novamente o bicho, que facilmente vai se defender e jogar o Percy até o buraco, que vai se agarrar, mas não vai conseguir se manter e vai cair. Nisso, um vórtice de água surge, agarrando ele e impedindo ele de se chocar contra o chão. O que é curioso porque no livro o Percy ele cai direto na água, mas existe uma falha aqui, um detalhe que o Rick Riordan não se atentou na época, pois se ele caísse direto ele cairia no chão e morreria. Só que aqui eles consertaram colocando esse negócio de água puxando ele para esse rio, porque é bem podre. Lá embaixo, quando ele tomar consciência, ele vai ver que está preso e ainda vai segurar a sua respiração com medo de se afogar. Só que enquanto ele tenta fugir, vai aparecer uma Naide, um espírito da água, tentando falar com ele, com a voz de sua mãe. Percy mantém segurando a respiração enquanto o espírito fala para ele confiar no seu pai e respirar, igual a sua mãe no começo desse episódio. E mesmo ele resistindo, ele vai acabar cedendo. E é quando ele vai descobrir que ele pode respirar debaixo da água. E assim o episódio acaba. Confesso que me incomoda muito o ritmo dessa série, principalmente desse episódio, pois ele é muito curto. Não faz sentido um episódio de 29 minutos, sério. É tudo muito rápido, por mais que seja bem feito, tenha umas coreografias legais, seja bem escrito, tenha um CGI muito bom. A gente percebe que dá pra desenvolver mais tanta relação, dá pra estender mais nas lutas, e tem alguma coisa ou outra aqui que é mudado que não precisava. Mas enfim, sobre as mudanças eu não me importo muito, eu só me importo com o tempo desse episódio que não faz sentido. Eu gosto dessa ideia que eles estão tentando trazer aqui na série, de mostrar para os personagens que os deuses não são bonzinhos, o que pode influenciar muito no plot final dessa temporada. Óbvio que deve ser o mesmo do livro, mas deve ter um peso muito maior e alguma coisa que eles estão preparando pra gente. E, bom, eu tô muito ansioso, independente de qualquer coisa, para continuar assistindo esses episódios. Inclusive, o próximo episódio promete bastante, e não se esqueçam que provavelmente amanhã deve ter vídeo aqui no canal explicando todos os teasers e tudo o que vai acontecer, algo bem completinho para vocês, baseado nas cenas que a gente já tem, tanto no teaser quanto dos trailers. Então, fiquem ligados e peço que se inscrevam aqui no canal para não perder esse vídeo nem os próximos que estão por vir, tanto de Percy Jackson quanto de outras séries e filmes que eu gosto de estar sempre falando aqui. Comentem aqui o que acharam do episódio, se vocês tiveram o mesmo ponto de vista que eu, se vocês entenderam tudo que eu falei aqui, se ficou alguma dúvida, o que vocês acharam da Quimera e desse confronto. Me falem aqui o que estão achando da série. Eu gosto quando as pessoas falam sobre Percy Jackson aqui, que é um assunto
assunto que, se deixar, eu fico o dia inteiro falando. Deixa o like nesse vídeo caso tenham gostado, assim vocês me apoiam bastante, me ajudam muito, e eu sei que eu posso continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês, além de outros de Percy Jackson também. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta também da série, que talvez possa ter ficado confuso com algumas coisas, não entendido. Além desse vídeo, tenho muitos outros que eu vou deixar aqui na descrição, explicando o primeiro, segundo episódio. Lá eu trago muito mais detalhes sobre esse mundo também. Fiquem à vontade para dar uma olhada. Me sigam em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando com vocês, interagindo, brincando, zoando, e a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.